Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 1º de fevereiro, mês de janeiro já foi embora. 1º de fevereiro de 2025, estamos iniciando o segundo mês do ano. Esse ano, especialmente, que normalmente é o mês do Carnaval. Carnaval foi para março, né? Dia 1, 2, 3 e 4 do mês que vem. Então, esse mês de fevereiro vai ficar entregue aos blocos de carnaval aqui na cidade, que hoje já geraram muita alegria e muita música em várias partes da cidade, com milhares de foliões. É uma época muito querida aqui, muito cara para o Rio de Janeiro, porque para os cariocas, né? O dia de hoje, e a gente dedicou a um tema muito importante em termos de saúde pública, um tema que o nosso convidado, Dr. Isidoro Deiroque Fluminhan, que é endocrinologista, é um tema que ele domina bastante e é um tema que também é muito caro a ele. O nosso convidado, ele é presidente, diretor científico e ex-presidente da Associação Carioca dos Diabéticos, que é uma associação é uma organização da sociedade civil da meados do século passado, e se mantém firme aí com esforço de voluntários. Vários diretores da ACD já tiveram aqui no programa, como o Dr. Jackson Caiafa, cirurgião vascular, que tem um olhar todo especial e uma expertise toda especial para algo que nós vamos conversar aqui, que é o pé diabético. Nós trouxemos aqui a Sônia Bauer, que é podóloga e atualmente é presidente da Associação Carioca dos Diabéticos, e o nosso colega Isidoro Fluminhan é o recordista de entrevistas aqui no nosso programa. Já pediu 18 músicas no Fantástico, inclusive, e ele está um pouquinho atrasado e daqui a uns 5, 10 minutos deve estar chegando no estúdio. Eu vou então antecipando que o tema do programa hoje vai ser diabetes. E diabetes é uma alteração do metabolismo, né, do ser humano, e que também acontece em animais, né, em pets, enfim. Eu tenho uma amiga que tem uma cachorrinha que também está diabética. E eu me lembro que o Caiafa, quando esteve aqui no programa, ele mencionou um fato que me chamou muito a atenção na época. A gente, quando lida com as doenças, a gente usa muito dados que um tipo de especialidade médica lança a mão, que é a epidemiologia, né? Para a gente ver o impacto sanitário de uma doença, por exemplo, a gente avalia, né, qual é a prevalência da doença naquela comunidade ou naquele país, e planetariamente também. E isso é medido em números. Às vezes os números são coeficientes, né, tantos casos por 100 mil. Às vezes são números absolutos. E em relação aos números absolutos do diabetes, eu me lembro que o Caiafa disse o seguinte: tinha sido feita uma estimativa, uma perspectiva futura de um certo número de casos em 2040. Eu estou ouvindo aqui uma campainha, o Geraldo Rodrigues, nosso operador aqui, vai fazer as vezes da casa e vai receber o nosso convidado. Então, ele dizia que em 2040 a OMS estimava que haveria um certo número de casos no mundo e tal. E essa estimativa caiu por terra barbaramente, e em 2020 já se tinha atingido um número de casos
planeta fora, que era esperado para 2040. Eu fiz um levantamento rápido aqui para o programa de hoje, e lá na página do OMS diz o seguinte: o diabetes tem crescido, não, isso fui eu que escrevi, o diabetes tem crescido exponencialmente mundo afora. E os dados do OMS estão aqui. O número de pessoas que vivem com diabetes aumentou de 200 milhões em 1990 para 830 milhões em 2022. Então, no intervalo de 30 anos, aproximadamente, o número de diabéticos mais do que triplicou no planeta. E é sobre isso que nós vamos conversar com o nosso convidado, que a porta deve estar abrindo em segundos, ele deve estar chegando aqui no estúdio, e nós vamos aproveitar esse tempo que nós vamos ter para esclarecer o máximo possível essa questão para vocês, ouvintes, e a gente já pede antecipadamente que vocês divulguem o programa, né? Na medida do possível, nós estamos passando na rádio, ao vivo, a FM 98.7 do Rio de Janeiro, que é uma rádio comunitária e que tem uma limitação de geográfica pequena, Copacabana e Leme. E nós passamos também no site da rádio, que é o www.radionsc.com, e no nosso canal no YouTube ele passa no canal do Centro de Apoio ao Tabagista. Eu vou fazer essa reedição do programa com dados que o nosso convidado vai trazer aqui, e nessa reedição eu peço que vocês, na medida do possível, metam o dedo lá no botãozinho de compartilhar. E também, obviamente, no curtir, no gostei, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube, né? Então, o YouTube, o nosso convidado já chegou, e daqui a pouco ele vai se apresentar aqui para vocês. Então, sobre aqueles dados que eu mencionei, eu tenho um dado também mais recente em relação ao Brasil, e que a informação é uma informação preocupante, com a mortalidade de aproximadamente 70 mil pessoas no país foram a óbito por causa do diabetes. Fica abaixo um pouco da mortalidade por infarto agudo do miocárdio, mas a soma, por exemplo, das pessoas que nos deixaram, a soma de DPOC e AVC, esse quantitativo é abaixo desses 70 mil casos que foram a óbito pelo diabetes. Então, a diabetes, apesar de ser uma doença conhecida, uma doença bastante estudada, com bastante recursos terapêuticos para a gente tratar a doença, ainda tem um impacto sobre a saúde pública grande, é uma doença cara e é uma doença, então, que tem esse potencial de mortalidade. Isidoro, um prazer ter você aqui. Queria que você... Eu mencionei aqui que você já pediu 18 músicas no Fantástico, de tantas vezes você veio aqui. Então, eu queria que você mesmo assim se apresentasse, porque eventualmente alguns dos nossos ouvintes não acompanharam nenhum dos outros programas que nós fizemos com você. Então, eu queria que você... Eu só mencionei a sua participação de longa data na Associação Carioca dos Diabéticos, dizendo que você tinha sido ex-presidente e hoje era o diretor científico, mas aí eu queria que você abrisse um pouco o que mais que você faz, e antes da gente começar o tema propriamente dito. Prazer ter você aqui. O prazer é meu, mais uma vez. Né? Adoro estar aqui com você. Isso. Né?
E hoje, para a gente já começar essa reunião descontraída, eu trouxe uma convidada, né? Trouxe a minha mãe ali, que está ali do lado, Depois né? eu tiro uma foto dela. Assistindo a entrevista, né? E mãe sempre orgulhosa, Não, né? mas só assim, né, Isidoro? Porque eu me lembro que nós tivemos num evento científico em que sua mãe estava, e eu perguntei à sua mãe, e aí, você gosta do seu filho lá no meu programa? Ele falou, não, eu nunca vi. Ele falou, mas ele nunca te disse? Não, nunca me disse. Agora ela está aqui no cantinho assistindo, ó. E vendo tudo, né? É uma delícia sempre a gente ter a mãe acompanhando a gente, né? Mas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, né, eu aqui no programa do Milagres, que é uma maravilha estar aqui com você, conversando esses temas tão interessantes, né? Bom, é aquela história, a gente chega... tem que se apresentar, isso, né? Porque exatamente. Apesar de muitas pessoas já saberem quem nós somos, mas isso é uma rotina que sempre tem gente nova no ar. Isso. Né? Graças a Deus. Sempre, graças a Deus. Eu sou o Isidoro, doutor Isidoro, médico, né? E endocrinologista, faço a especialidade, né, de tratar o diabetes, tratar a obesidade, que é o assunto de hoje, esse assunto tão legal, né, e tão preocupante e tão instigante ao mesmo tempo, né? E também faço parte de muitas instituições sociais, né? Eu sou ligado à Associação Carioca dos Diabéticos. Eu disse que foi em meados do século passado. Você lembra o ano? 1971 foi o primeiro estatuto formal. Mas a Associação Carioca dos Diabéticos virou um agrupamento funcionante a partir de 62. Sim. Né? Mas o primeiro estatuto foi em 71. E então, lá na Associação Carioca dos Diabéticos, como o próprio nome fala, nós somos empenhados na questão das ações, né, do ativismo pelas questões do diabetes. Na Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, nós estamos também focados já mais na área científica da obesidade, nessa obesidade compulsiva mais extrema. Não né? apenas em obesidade, né? A Sobrata lida com outros transtornos alimentares, Exatamente. Todos eles. Né? Todos eles, né? Mas o foco principal pela epidemiologia que está tomando conta do mundo é a questão da obesidade compulsiva, né? E também tem mais um ativismo. Eu sou o cara do ativismo. Ainda sou assessor de diabetes do Lions Club, né, que é uma associação internacional. E lá no Lions nós fazemos também ações principalmente para a parte de diabetes, porque o Lions Internacional hoje é o maior ativismo sobre prevenção do diabetes no mundo. No mundo? No mundo. Né? Porque o Lions Club está presente em 172 países. Sim. Né? E é uma das metas globais. Nós temos pouco mais de 200 países no mundo, quer dizer, estão em... Não, tem muito quase mais. no planeta todo. 200 países no mundo pode ser. Pouco mais do que isso. Não, será? Sim. Só 200? Então, não, é muito país. Então eu fiquei impressionado. Eu mesmo não sabia que tinha 200 países no mundo. 200 e pouco, não sei se 210, alguma coisa assim. E são 172 países, quer dizer... É muita presença. É muita presença, é uma instituição de voluntariado global. Você não mencionou, no final da tua apresentação, a sua área acadêmica, né? Minha área acadêmica, né? Sou professor da PUC, né? Lá dentro da pós-graduação em transtornos alimentares, que é o nosso assunto, né? E lá nós fizemos, desculpa te interromper, lá nós fizemos aqui um programa sobre algo que foi o seu grupo da PUC de transtornos alimentares que nomeou um termo médico inexistente até então, que é a farmarexia. Né? Foi. Nós vamos botar um link na redição do programa. Quem quiser ouvir todos os seus programas conosco aqui vai ter acesso, inclusive esse, que é uma coisa inédita, né? É inédito. Para o mundo, né? É inédito para o mundo. Farmarexia. Né? Farmarexia. Deixa o pessoal ficar curioso para saber o que é. Para voltar aqui. E agora, só para completar sobre farmarexia, porque o processo de descrição, né, nós descrevemos pela primeira vez a farmarexia no mundo, né? Lógico que a farmarexia já existia, mas não estava descrita. Né? Então Vocês não inventaram a farmarexia. Inventamos, nós descrevemos, né? E agora nós vamos fazer o estudo epidemiológico
para saber o impacto disso diante da sociedade. O pessoal vai ficar curioso. Bom, normalmente, o título do programa, eu peço ao convidado para dar, porque mostra assim, por onde que ele quer caminhar na entrevista, né? Então, você é que deu o título de praticamente todas as suas entrevistas anteriores. E quem deu o título fui eu, e você aceitou, né? O título é Estou Diabético, ponto de exclamação, quem não estiver vendo no YouTube, estou diabético e agora? 2 pontos de interrogação. O que você não sabe, Isidoro, eu vou te revelar nesse momento, é que esse título eu dei em primeira pessoa do singular. Eu estou falando de mim. Acabei final da semana passada, comecei a desconfiar, pedi uns exames e veio os dados. E sabe por que você está sabendo agora? Porque você não abre e-mail. Que eu mandei um e-mail para você. E-mail está fora de moda. Eu mandei um e-mail para você com o anexo dos meus exames e um título escrito assim... eu ainda vou conseguir ver o Vasco ser campeão. Porque o Vasco não é campeão desde 2020, né? Não é desde 2020, quem dera, desde 2000. Então, já são 25 anos, 24 pelo menos, que o Vasco não é campeão, né? E, de uma certa maneira, essa pergunta que eu fiz em relação ao Vasco, em relação ao futuro, é um pouco o que eu gostaria que a gente abordasse aqui, além da doença em si. Antes de eu te passar a bola, deixa eu fazer uma retrospectiva sobre uma atividade médica minha. Eu sou pneumologista, como você sabe, e durante um tempo longo, décadas, eu fui coordenador de um programa de tuberculose do então Hospital do Ministério da Saúde, que era o Hospital de Curicica, Rafael de Paula Souza. E eu fiz uma pesquisa durante, acho que um ano, a gente atendia muito, eram mais ou menos umas 400 notificações de tuberculose por ano. Mas durante um determinado ano lá, com os pacientes ambulatoriais, quando o paciente recebia o diagnóstico de tuberculose, eu fazia a pergunta de qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça. E aí eu fui catalogando aquelas respostas todas. A imensa maioria... Olha que a tuberculose é uma doença descoberta no século XIX e o tratamento no século XX, na metade do século XX. Então é uma doença conhecida e com cura, já sabida, com tratamento pelo menos. E a imensa maioria das pessoas respondeu... a primeira coisa que me veio à cabeça quando veio o diagnóstico foi: eu vou morrer. Nossa! E para mim foi uma surpresa à época, porque eu não achava que as pessoas ainda tinham essa percepção, né? Mas aí me veio a ideia não, me veio assim, a percepção, a reflexão que eu fiz me gerou uma percepção é o estigma da doença. Essa doença carrega em si mesma um estigma, entre outros estigmas, não é só um, mas entre outros é que ela mata. E quando eu abri o resultado do meu exame de sangue e vi uma glicemia de 188 e uma hemoglobina glicada de 10%, eu confesso a você que uma das percepções que eu tive foi semelhante à dos meus pacientes de tuberculose. Por isso que eu dei o título e por isso que eu trouxe você aqui, porque eu imagino que milhares de brasileiros todos os dias estejam recebendo nesse momento o diagnóstico de diabetes. E você, obviamente, como especialista, você já deve ter dado e deve dar diariamente esse diagnóstico para pessoas que não sabiam que estavam com a doença. Como é que você lida? Qual é a sua abordagem
para diminuir a carga que essa doença tem socialmente e individualmente, né? Como é que você trabalha essa primeira consulta, que você não vai me consultar agora, não, mas já vai guardando lá um espaço na sua agenda? Isso que eu ia falar, você me convidou aqui porque você quer uma consulta gratuita. Ao vivo. Ele quer uma consulta gratuita. Então vamos fazer de conta que, na verdade, nem precisamos fazer de conta, né? Eu sou médico e neste momento você é o paciente. Isso. Né? Então, apesar de nós dois sermos médicos... Eu já antecipo que eu estou trazendo isso aqui justamente para... Uma das coisas que eu estou fazendo é combater o estigma. Quer dizer, não é nenhuma vergonha o indivíduo ser diabético. Como não é nenhuma vergonha ele ser um paciente de tuberculose, ser um paciente de HIV, um paciente de hanseníase, nada disso é vergonha. São fatos que ocorrem na vida das pessoas, né? Exatamente. E quem estiver assistindo essa nossa live aqui vai ser muito legal, porque tem 2 diabéticos aqui, né? Vou te mostrar aqui, ó, que eu carrego no meu bolso aqui, ó. Eu também sou diabético. Né? Então temos 2 aqui. Então, primeira coisa. Não, aliás, você me contou no programa anterior, que eu não me lembro qual deles, que a sua história com diabetes veio, e o seu interesse também, veio do seu pai. Né? Quando você lá atrás acompanhou o diagnóstico e o tratamento do seu pai. O nosso diabetes é diferente, né? O meu diabetes tipo 1, tipo LADA, tipo 1 que começou já a idade mais madura, e você é diabetes tipo 2, que o diabetes começou agora, né? Então, primeira conversa aqui com o meu paciente, né, falou o seguinte, olha, ele já falou uns números, ele abriu o diagnóstico com 188 e hemoglobina glicada de 10, né? Então, o que eu já estou entendendo que a minha cabeça matemática aqui, ó, abrir diagnóstico 188 em jejum e hemoglobina de 10, que dá uma média glicêmica por volta de 250, significa que você está com diabetes há muito tempo. Porque o diabetes tipo 2 não abre de maneira súbita. Você já está com uma disglicemia, uma alteração glicêmica, no mínimo há 5 anos atrás. Sim. Então eu diria, primeira coisa, ó, sem te perguntar, eu já vou falar, tá? Você não faz exame de rotinas, tá vendo? Periódicos. O Geraldo já tinha. Então, o que acontece aí, você que está ouvindo a gente, né? Olha, tem aquela frase, né? Santo de casa. Santo de casa faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tá aqui nós médicos, você tem que fazer exame todo ano, check-up. Mas o próprio médico acaba não fazendo, né? Mas estamos aqui diante de um paciente, né? E o paciente não faz exame, não fez exames periódicos, já deve estar com 5 anos com diabetes, no mínimo. Tá? Eu poderia até avançar, que você poderia estar 8 anos evoluindo. Se eu avançar mais um pouco, a primeira glicemia assim, alteradinha, tá? Que cheirasse um começo de diabetes, talvez até 10 anos atrás. Tá? Só um minuto. Então, mas vamos pensar nisso. O senhor está com um negócio aqui. Oh. O que houve, Geraldo? Ele estava com um negócio branquinho aqui. Não dá para ver, não. Não, mas a câmera vê tudo. Não, é a emoção de estar aqui no consultório médico. Consultório médico ao vivo aqui, né? Fala. Então, primeira coisa, para o nosso espectador que está assistindo a gente lá, a importância de um exame periódico. Sim. Né? Vamos pensar para todo mundo, porque esse exame é gratuito pelo SUS, em qualquer posto de saúde, você vai lá, mede a glicose. Tá? Então, é informação. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, é uma informação de alta qualidade. Vamos pensar mais uma coisa aqui. Você tinha sintomas ou tem sintomas? Por isso que eu fiz o exame, né? É um sentimento assim de um formigamento nos pés. E eu já tinha trazido vocês aqui algumas vezes. O Jackson Caiafa já tinha estado aqui, já tínhamos conversado sobre isso, sobre nervo em pacientes de diabetes e tal. E foi talvez o que me... Porque eu não tinha outros sintomas, assim como, por exemplo, aumento da sede, aumento do apetite. E eu tinha perdido um peso por
por intenção mesmo. Comecei a andar há uns 4, 5 anos para cá, 5 a 6 quilômetros por dia. Cortei o açúcar mais ou menos há uns 3 anos e meio para cá. Meu açúcar eu cortei talvez em 90%. Então eu atribuía a perda de peso a essa mudança no meu estilo de vida, que eu não fazia. Isso foi por causa do meu cachorro, que é o meu neto, na verdade, que é o Capitão Milagres. Então bateu mais ou menos com ele. Eu me aposentei do Ministério em 2016 e ele nasceu em 2017, né? Fui lá para casa com 2 meses. A partir daí eu comecei a andar, coisa que eu não fazia, com uma regularidade de 7 vezes por semana, né? E 2 vezes por dia, então uma média aí 3 quilômetros. Então eu atribuí boa parte do meu emagrecimento, eu não associei, que eu sei que é um sintoma clássico do diabetes, é um sinal clássico, eu não associei ao coisa. E eu confesso, aliás, eu queria frisar que eu estou trazendo isso aqui de forma tão clara, como é que eu vou dizer, a minha vulnerabilidade, eu tenho que dividir isso com meus ouvintes. Eu estou dividindo isso com meus pacientes, por exemplo, né? Então eu acho que essas coisas a gente tem que trazer também, o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo, onde é que você vacilou. De uma certa forma, havia um estigma lá dentro do diabetes, dentro de mim, que me fez, é melhor não ficar sabendo. Sabe como é que é? Pode ser, né? Um parto inconsciente. Mas vamos ver essas coisas interessantes que você falou para mim aí, Alexandre. É o seguinte, vamos pensar, né? Nós somos amigos já há uns 6, 7 anos. Que 6, 7 anos? Mais tempo? 8 anos, 9 anos? Mais Você tempo. tem quantos anos de programa? Esse programa vai fazer 10. Então, né, a gente foi ficando amigo muito por causa do programa, né? A gente tem essa coisa Não, comum eu seguia vocês. Eu era amigo do Caiafa. Ah, era? Então antes da rádio. Antes da rádio. Porque o Caiafa, que na época era o presidente da Associação Carioca dos Diabéticos, o Caiafa, ele me foi encaminhado por um amigo, porque eu estava escrevendo um livro sobre cigarro e tinha uma parte que eu falava sobre a influência do cigarro no sistema arterial periférico, né, que leva a amputações e tal. E me disseram, olha, o Caiafa ele tem muito material sobre isso, tem muitas fotos, e aí eu usei as fotos que ele me deu no meu livro, né, que acabou virando um livro eletrônico. E aí eu fiquei conhecendo à distância a Associação Carioca de Diabéticos, e como eu também sou fotógrafo, os eventos que vocês faziam, por exemplo, eu me lembro de alguns na Lagoa, por exemplo, aquelas bolas azuis que eram soltas, né, de gás, e as pessoas testando ali em loco, né? Vocês levavam, sei lá, 30. Você fez teste lá? Eu não. Eu fotografei. Se ele tivesse feito o teste naquela campanha 10 anos atrás, a gente tinha descoberto. Eu fotografei gente fazendo e não fez o teste. Mas fotografei um monte de gente. Tem até aquele repórter aéreo, nunca vou me esquecer, o Genilson Araújo, aquele repórter da CBN, né, que fica vendo o trânsito. Ele estava lá, ele foi lá porque o heliporto, o helicóptero que ele usa, pousa do lado de onde vocês estavam fazendo o evento, né, a campanha. Então nós já nos conhecemos há muito tempo. Então vamos lembrar um pouquinho. Aqui a gente vai abrir mão da privacidade das pessoas. 2 médicos sem privacidade aqui. Então o que acontece? Você estava gordinho. Sim, estava. Você estava quase gordão. Você estava com o quê? Você estava com 100 Eu tenho 1,98 m, né? Eu tenho quase 2 metros. É um homem alto. Eu tenho hoje 104 quilos, que eu estou mantendo há mais ou menos uns 6 meses. É um homem alto, ó. E naquela época eu devia estar com 130 e muito. 135, por aí. Então, eu perdi 30.
Foi nessa época que você começou a desglicemia, que significa alteração dos níveis normais da glicose, que a princípio é aquele, tá com 103, tá com 104, é pouquinha diferença, não vou nem ligar. O normal é até 99, tô com 103. 103, isso aqui é coisa pequena e vai deixando para lá, né? Então ali começa. Então o que aconteceu? Vamos pensar. Então nós, nessa nossa convivência, eu percebi que nos últimos, você acabou de falar, nos últimos 3 anos você deve ter emagrecido uns 20 quilos. Isso. Né? Não, mais. Mais de 25, 30 quase. E eu fiquei muito alegre. Como você até, né, falou assim que estava fazendo exercício, falei, poxa, que legal, né? Foi. Mas eu acho que aí teve 2 coisas. Teve emagrecimento pelo diabetes e teve emagrecimento pela mudança pelo do exercício. estilo de vida. Não, porque eu tirei o açúcar também. Tirou o açúcar também, né? Antes que a gente prossiga, você mencionou 2 coisas, logo no início do nosso bate-papo mais franco. Você mencionou, eu sou diabetes tipo 1 e você é diabetes tipo 2. A gente fala isso às vezes achando que todo mundo entende essa diferença, né? Rapidamente, porque eu vou botar os links dos outros programas em que isso vai ser mais bem detalhado. Não vamos perder muito tempo, mas eu acho que é legal separar bem essa diferença. Tipo 1 e tipo 2. Primeira coisa, diabetes é qualquer situação em que a glicose esteja elevada no sangue. Tá? Então ficou com diabetes. Tá? Agora, a causa muda. A glicose sobe por diversas causas diferentes. Né? As causas assim, mais comuns, didaticamente falando, é quando acontece um diabetes na pessoa magra ou peso normal e o diabetes na pessoa obesa. Já tem causas diferentes. Né? Se acontece na criança ou no adulto, também já tem causas diferentes. Então, num conceito global, para o nosso espectador entender, quando a pessoa tem diabetes tipo 1, o corpo da pessoa parou de produzir insulina. Ou diminuiu tanto que a pessoa tem que usar insulina como eu uso. Então, o meu corpo não produz nada de insulina. Ele é zerado. Se eu ficar sem insulina, eu morro em 1 semana. Tá? Por quê? Porque a insulina é um hormônio necessário para a vida. Ninguém vive sem insulina. Porque é a insulina que metaboliza a glicose e põe a energia dentro da célula. Se a gente não tiver esse mecanismo, nós morremos por inanição, morremos magros, em acidose. Em 1 semana eu morro. Tá? Já no diabetes tipo 2, se eu for dosar a sua insulina, você está cheio de insulina no corpo. Que geralmente no diabetes tipo 2, a pessoa tem muita insulina no corpo, mas a insulina não funciona. Está cheio de insulina. Mas como que eu estou diabético? Eu estou cheio de insulina porque não está funcionando. Por causa da resistência. Por que não funciona? Por causa da resistência insulínica, que a maior causa é o tecido gorduroso. Então, o tecido gorduroso leva uma redução de receptores da insulina. Essa redução de receptores não deixa a insulina funcionar. Então, há um diabetes que a pessoa está com muita insulina no corpo, mas ela não funciona. Sim. Então, esse é o mecanismo global. E você disse que, por exemplo, o diabetes tipo 1 da criança é diferente do adulto. Qual é a diferença? Tem a diferença do aparecimento da doença, né? Apareceu, por exemplo, já vou trazer, tirar a privacidade aqui e já contar o nosso caso, o meu caso, né? Então, eu tenho diabetes tipo 1, logo que abriu já precisei de insulina, porque a minha célula produtora de insulina morreu. Que idade você tinha? Eu tinha 28 anos quando minha glicemia subiu e subiu de repente. Tá? Em 3 dias saiu do normal para glicemia alta. Né? Então, logo de cara eu já sabia, o especialista na área, eu já mandei brasa na insulina e fiquei bom rápido. Né? Então, o que acontece? Qual é a diferença? É o diabetes que começa no infanto juvenil, os anticorpos são mais abruptos. Eles são mais violentos, eles são mais agressivos. Já no diabetes tipo 1 do adulto, ele é menos agressivo, ele acontece mais tarde, mas acontece da mesma da criança. Então não vai mudar o mecanismo. Né? Então, se vai lá no sangue, encontra os anticorpos. E você disse que o diabetes tipo 2 tem uma associação com tecido gorduroso. Como é que se dá esse mecanismo do sujeito que está obeso? O que essa gordura
tem a ver com pâncreas? Ah, boa pergunta. Porque o que acontece é o seguinte, o tecido gorduroso, nós no passado entendíamos que o adipócito era um armazenador de energia futura. Ou seja, eu fico sem comer 3 dias, eu tenho energia aqui para sobreviver 3 dias, porque eu vou emagrecer um pouquinho, aquela gordura vira açúcar e eu continuo vivo, né? Mas com as descobertas metabólicas, percebemos que o tecido adiposo não é só um depósito. Ele é uma célula viva, metabólica e produz hormônios. Tá? Então, o que acontece? Quando o adipócito ele está sobrecarregado, e dependendo da localização onde está o adipócito, ele produz toxinas inflamatórias. E as toxinas inflamatórias levam a uma diminuição da ação da insulina. Por exemplo, nós temos o tecido adiposo de pele. Esse tecido é uma maravilha, não faz mal para o corpo, né? A baleia é gorda, mas ela é saudável. O porco, o urso, porque a gordura está na pele. Mas se essa gordura vai para as vísceras, principalmente no fígado, o que acontece? Essa gordura é diferente. Ela está no lugar ectópico, ela causa inflamação, produz um monte de ocitocinas inflamatórias que levam à redução da ação da insulina nos receptores do corpo todo. Sim. Por isso que o tecido adiposo, ele faz uma inflamação em todas as células do corpo. Por exemplo, obesidade aumenta a chance de câncer. De mama, inclusive. De mama, né? Então, é um processo inflamatório do corpo. Se eu pegar as dosagens inflamatórias de uma pessoa obesa, de uma pessoa de peso normal, o obeso tem mais um corpo inflamado. É um corpo inflamado. O que é inflamação? O sinônimo é irritação. Sim. Um corpo inflamado é um corpo irritado, né? Metabolicamente falando. Isso, não é humor. Não é humor. Tá lá, aliás, E tem obeso muito bem-humorado. divertidos, né? Mas a questão é que o metabolismo está inflamado. Já que você falou, já que eu puxei, você acabou de explicar para a gente, diabetes tipo 1, adulto e criança, diabetes tipo 2, a relação com a obesidade. O que é chamado de pré-diabetes? O pré-diabetes, olha, há divergências, tá? Alguns especialistas falam que isso não existe, tá? Porque existe alguém quase grávida, então não existiria alguém quase grávida. Então, ou a pessoa tem diabetes ou não tem. Mas eu gosto... É igual o princípio de pneumonia, né? Não tem princípio, uma pneumonia. É uma pneumonia. Mas eu diria o seguinte, que o que mais me convence, olhando assim a minha perspectiva, que nós podemos chamar de pré-diabetes quando ela é reversível. Se eu consigo reverter aquele estado desglicêmico, alteração glicose, para um estado pré-anterior, sem desglicemia, então é um pré. Com glicemia abaixo de 99. Abaixo de 99, hemoglobina abaixo de 5,7. E 113? Tá? 113 está alto. É diabetes. Né? Não, se for em jejum é pré-diabetes. Né? Mas a ideia é o seguinte, é reversível? Então é pré. Não dá mais para reverter. Então, já é diabetes. O que caracteriza não dá para resolver? O número ou outro fator? Não, outro fator, né? Por exemplo, vamos colocar uma prática aqui. O paciente está com uma desglicemia, vai para a cirurgia bariátrica, emagrece e a glicemia volta ao normal. Aquilo era um pré-diabetes. Mesmo que tivesse alta? Mesmo que tivesse alta. Ela reverteu. Alta de quanto? Vai até quanto? Porque diz que a pré-diabetes é até 123, eu já ouvi muito isso, né? De 100 a 123 seria pré. Acima disso, não. 139. Até 139. Pré seria até 139. Até 139. Bateu 200 em qualquer momento, ele seria no protocolo diabetes. Não reverte mais. Não reverte mais. Mas isso é número. Tá. Agora, mundo como ele é. Está lá com um paciente com 200, tá? Fez cirurgia bariátrica. Depois da cirurgia, voltou para 99. Então, o que ele tinha? Ele tinha um pré-diabetes. Reverteu a causa, consertou a consequência. Né? Então, isso que é o conceito de pré-diabetes. É reversível. O seu, vamos lá, o paciente está aqui. Não, mas o seu não é pré-diabetes. Antes de chegar em mim, há pessoas que eu já vi, porque, por exemplo,
a tuberculose é muito associada ao diabetes, vice-versa. Quer dizer, não é vice-versa. O paciente diabetes, ele tem maior risco de transformar a infecção, a bactériazinha que está quietinha aqui dentro de tuberculose, em doença tuberculose, né? Então, como eu trato hoje, por exemplo, eu trabalho num município fora do Rio, em Duque de Caxias, e em 2 unidades, só atendendo tuberculose. É muito comum essa associação. O indivíduo chega lá às vezes sabendo que é diabético e às vezes não sabendo. Mas como é um exame de rotina para quem entra no programa de tuberculose, vai começar a tratar, dosa-se e aparece lá. A associação é muito grande. Um pesquisador, um grande professor que eu tive, dizia o seguinte, que quando você vai ver as estatísticas de fatores de risco de adoecimento por tuberculose, você tem assim, pessoas vivendo em situação de risco, tem 59 o risco em relação a quem não está nessa situação de desenvolver tuberculose. Quem esteja vivendo com HIV tem um risco maior de desenvolver tuberculose. Quem está no sistema carcerário por ter pouca ventilação, pouca insolação, e aí você tem pessoas que entram no sistema, até fizemos há 2 programas atrás um programa sobre tuberculose nas prisões. Mas os números são muito altos, 50 vezes mais, 30 vezes mais, 40 vezes mais o fator de risco. E tem 2 fatores de risco que, quando você estuda lá, está escrito só 3 vezes mais. Eu estou me referindo ao indivíduo desenvolver tuberculose comparando com o outro, que também vai desenvolver tuberculose. Um é o diabetes e o outro é o tabagismo. Aí só tem 3 vezes mais. Então, se você olha assim, lá de cima, né, sem uma lente para ver a coisa bem no campo reduzido, você, então o risco de você desenvolver tuberculose com HIV é muito maior do que o tabaco, que é só 3 vezes. Mas aí esse meu professor, ele tinha uma crítica a essa visão ampla, sem você esmiuçar cada coisa. E ele dizia o seguinte, tudo bem, você tendo HIV, você tem um risco aumentado e muito mais. Só que para o Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Brasil, de qualquer país, o número de tabagistas é muito maior do que o número de pessoas vivendo com HIV. Por exemplo, no planeta hoje a gente tem 1 bilhão e 250 milhões de fumantes. Então, essa turma, que o risco aumentado é só em 3 vezes, mas a quantidade é grande. E o mesmo eu posso me referir, os números aí, eu espero que você dê melhor do que eu. Tudo bem, você para desenvolver tuberculose sendo diabético, o risco aumentado é só 3 vezes. Mas e quantas pessoas nós temos com diabetes no planeta hoje? E aumentando galopantemente, né? Eu li aqui, antes de você chegar, um dado da OMS que dizia que em 1990 havia no mundo 200 milhões de pessoas diabéticas e que hoje em 2022, hoje já deve ser mais, 830 milhões, ou seja, em 30 anos, mais do que quadruplicou o número de diabéticos. Então, esse pessoal também está com um risco muito maior de desenvolver tuberculose. Sem dúvida. Estatística é aquela questão perigosa, a gente tem que olhar muito, né? Falando aqui com o nosso espectador, né, que está falando, né, aquela brincadeira de estatística que a gente sempre fala, né? Eu comi um frango inteiro, você não comeu nenhum, e na média cada um comeu metade. Então, estatística é traiçoeira, né? E tem outra frase que eu gosto de falar, que estatística é a arte de torturar os números até eles dizerem o que você quer, né? Enfim, nós temos que ter um olhar crítico sobre isso, ótimo. Mas vamos pensar no diabetes, né? Voltando ao assunto. Realmente, a hiperglicemia baixa o sistema imunitário, né? Realmente isso é bem documentado, né? E também a glicose é comidinha da bactéria. Sim. Eu falo essa comidinha da bactéria que o paciente entende rápido, né? Porque ele cresce mais rápido na pessoa com diabetes
imunidade mais baixa e é mais gostosinho. É. Doce, né? Então a bactéria se propaga, não só a tuberculose, a pneumonia mais grave, a infecção urinária, todo o estado infeccioso no paciente com diabetes é mais grave. Sim. É um paciente mais sensível, mas isso vale a pena falar se ele tiver descompensado. Sim. Né? Quando a gente tem uma pessoa com diabetes bem controlado, tá? Praticamente estabelece e volta ao estado normal. Né? E quando é que nós temos um diabetes bem controlado, você que é meu paciente agora, tá? Nós temos que chegar à meta glicêmica de 7, a hemoglobina glicada de 7, tá? Esse O normal é até 5,7, mas você disse que isso é um diabético que não chega. Não, 5,7 é uma pessoa normal, né? Tem paciente com diabetes que vai para 5,4 bem cuidado, entendeu? Então aquela pessoa bem disciplinada chega lá. Hemoglobina igual a pessoa normal, né? Meta científica, teórica, protocolo. Se você tiver entre 6,5 e 7, você está com seu diabetes controlado. Ou seja, média controlada. Média glicêmica de 140. Média glicêmica de uma pessoa normal, 110. Média glicêmica de uma pessoa controlada, 140. A partir de 7,5, o gráfico de complicações vai subindo. E a primeira complicação estatisticamente mais frequente, neuropatia diabética. Formigamento nos pés. Foi o que aconteceu com você. Então, o que acontece? Esse diagnóstico tardio já causou neuropatia diabética. O pé já está formigando. Né? Então, não é comum isso, sabia? Né? Geralmente o paciente vai mais porque está com fadiga e tal, mas um achado ocasional é muito comum quando o paciente não sabe, faz aquele check-up e a gente encontra. Mas chegar assim, ó, doutor, eu diagnostiquei meu diabetes por formigamento no pé, você que é médico. Entendeu? Porque realmente é incomum isso. Vamos fazer o seguinte, Geraldo apontou aí para a necessidade de nós fazermos um intervalo e na volta a gente recomeça o segundo bloco, você me dizendo se trata-se o pré-diabetes com medicamento ou não, só muda estilo de vida. Boa! Bota uma música lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma dragada que o prazer sexual. Um
enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina esperança de troféu, pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho afinal o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde de hoje, um episódio sobre diabetes e que então os ouvintes estão presenciando uma consulta aqui do apresentador com o convidado, com o debatedor, uma consulta médica. Eu sugeri que a gente reiniciasse esse bloco, Isidoro, com você falando sobre, já que nós falamos o que é o pré-diabetes, né, e como ele pode ser revertido e reversível, se trata-se medicamentosamente ou não. E o exemplo que eu citei, porque antes de você chegar, eu e o Geraldo estávamos conversando sobre o programa, só você não sabia que eu era diabético. E o Geraldo disse que tem o diagnóstico de pré-diabetes e se medica, né? Fala aí, Geraldo, há quanto tempo tem esse diagnóstico seu aí? Então, eu tô com 110, né? Mas quanto tempo tem? Há uns 4 anos. 4 anos. Agora deu 113. Subindo. E usa o quê? Eu tava tomando glifagem. Eu tentei o Xigdu, tentei um outro lá, mas não deu certo. Tentou no sentido, Deus me permita, eu não tá certo. Você não se automedica não, né? Não, isso? Bom. Eu não tomo remédio nenhum pra nada, Tá. Zero, não tomo nada, certo. nunca. Aí Então. tomei o glifagem e fiquei tonto. Vamos pensar, vamos falar sobre a terapia. Isso, Vamos terapia atual. do pré-diabetes. Eu te digo o seguinte, ó, das doenças crônicas, o diabetes tem a terapia mais complexa. Mais difícil que hipertensão, mais difícil que doença coronariana, mais difícil que dislipidemia. Por quê? Porque, de repente, nos últimos 5, 10 anos, apareceram tantas classes medicamentosas complementares que é verdadeira arte você fazer aquela combinação olhando para o seu paciente, tá? Então, nós temos mais de 10 classes antidiabéticas à disposição na prateleira para o médico puxar lá. E cada 2 anos sai uma classe nova, entendeu? É impressionante. Porque a própria indústria, ela percebendo a demanda, ela estuda mais, né? Sim. Doenças raras são importantes, mas ninguém estuda, porque não gera demanda de indústria farmacêutica. Bom, Deixa eu só fazer uma interrupção em você para alertar, mas para sugerir aos ouvintes que eu vou colocar um link do programa que nós fizemos aqui sobre drogas novas, o título você que deu,
novas drogas emagrecedoras, né? Foi um programa inteiro sobre isso, né? Hoje você talvez fale, né, en passant, mas eu vou botar o link, foi 1h40 de você explicando quais são, qual é o modus operandi dessas chamadas novas drogas emagrecedoras, como semaglutida e outras. Né? Mas então, pré-diabetes, o que você faz com o paciente que está com a glicemia de 115? Vamos fazer um panorama em escala, né? Primeiro degrau da escala terapêutica é dieta e exercício. Né? A gente não vai poder pular o primeiro degrau, porque seja o remédio que você vem usar no futuro, do mais caro do mundo, você vai precisar manter a dieta e exercício. Então, isso é o número 1, né? Então, se o paciente está com uma hemoglobina de 5,7, 5,8, eu vou observando que está subindo, o Geraldo está aqui com a gente, ele está com uma hemoglobina de 5,9, né? Então, 5,7 é o normal, 5,8, 5,9. O que eu entendo? Matematicamente, cada vez tem mais glicose no sangue do Geraldo. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Geraldo, está ficando intoxicado de açúcar. Diabetes pode ser um sinônimo de intoxicação pelo açúcar. Então, vamos pensar. Reduzir o carboidrato da dieta. Primeira coisa, olha, vida como ela é. Pessoas com diabetes tomando refrigerante com açúcar. Gente, você tem que parar a pessoa, pelo amor de Deus, o que é? Você é burra? Chegou o ponto, você fala, é burro, você tem diabetes, está tomando remédio. Doutora, eu não consigo parar de tomar essa Coca-Cola. É diet, não. É comum. Né? Mas isso é comum, tá? Então, primeira coisa pro conceito, né? Tem que tirar o açúcar da dieta. É o que você fez, né? Tirar o refrigerante com açúcar. Manter o diet é aceitável, tá? Outra coisa, são 4 fontes que aumentam mais a glicose das pessoas com diabetes na nossa alimentação brasileira cotidiana. O que vem do trigo, o que vem do milho, o que vem do arroz e o que vem do aipim. Olha, essas 4 alimentos, tá, que são cereais, tá? O tubérculo é o aipim, tá? Mas ele tem grande quantidade de carboidrato e sobe muito a glicose. Né? Um tubérculo muito bom, tá? Que todo mundo às vezes tem um conceito errado, é a batata. A batata é boa. Tá? A batata tem baixo índice glicêmico, batata tem baixa concentração de carboidrato, quando comparada ao trigo, quando comparada ao milho. Tá? Então, a batata é um excelente refeição, complemento na alimentação da pessoa com diabetes, seja qual for o nível. Lembrando que não pode fritar. Fritou e estragou, tá? Vira algodão cheio de açúcar, né? Então, cozida, pode air fry. Vale a pena falar isso na prática, porque aquela batata congelada lá do supermercado, ela é pré-frita, então ela já é ruim, tá? Você tem que fazer a batatinha na sua casa, cortar, colocar no air fry, aquela batata é boa, tá? Mas fritou, estragou. Que, aliás, é a grande causa da obesidade infanto-juvenil, é batata frita e refrigerante adocicado. Então, primeira coisa, fator ambiental. Primeiro remédio é o que Geraldo já toma, metformina. Tá? A metformina é o glifage. Tá? É um remédio que anos atrás ele estava um pouco condenado, mas pesquisas ressurgiram e trouxeram ele exatamente em concomitância ao diabetes tipo 2, o glifage, a metformina, porque no passado foi tentado a metformina no paciente com diabetes tipo 1 e deu errado. Então, metformina é para diabetes tipo 2, o que tem resistência insulínica, né? Então, aquele que tem um diabetes magro, metformina não vai adiantar, nem dê, entendeu? Às vezes eu vejo isso também na vida prática aí, né? Depois, passou pela metformina, então nós vamos pensar o tratamento perfeito, porque o diabetes piora de graça. Mesmo com o melhor tratamento do mundo, o diabetes vai piorar. Tá? Tem vários estudos mostrando isso, tá? Pelo próprio envelhecimento.
No processo de envelhecimento, tudo piora no corpo. Sim. Lamentavelmente, nada melhora. A função respiratória cai com o envelhecimento. Os hormônios vão mudando. Tá? Então, o diabetes vai piorar no futuro. Mas ela pode piorar menos ou pode piorar mais. Você pode morrer antes ou pode morrer depois. Mas vai piorar. Então, a terapia escalonada é subindo o degrau. Então, a primeira é metformina no diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, é insulina direto ou a semaglutida. E nós estamos falando também do pré-diabetes. Né? Da parte do pré-diabetes. Metformina ou glifagem, na pré-diabetes, deve tratar. Eu me lembro de um programa que você teve aqui que você disse assim, se você não cuidar do pré-diabético, vai ser diabético. Vai ser. É uma coisa inexorável. Inexorável. Esse caminho é certo. É flecha lançada. Mas você disse hoje, por exemplo, que pode reverter esse pré-diabetes. Pode. Contanto que certas coisas aconteçam. Mas Por exemplo, um obeso fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Sim, mas se a pessoa já entrou no caminho do remédio, então já é diabetes. Sim. Né? O retorno do sem diabetes seria sem remédio. Mas o Geraldo, desde que descobriu ser pré-diabético, ele já toma remédio. Não, mas eu paro, eu volto. Olha aí, o exemplo do errado. Eu fiquei tonto, aí parei, mas eu vou voltar a tomar. Pois é, né? Porque ele ficou tonto numa visão rápida, você teve uma hipoglicemia. Sim. O remédio baixou muito a glicose, você passou mal, ficou com medo do remédio, aí o contrário disso é hiper, né? Então o que acontece? Você precisa tomar metformina, todo mundo, não só você, com dieta. E qual é a dieta? Distribuir alimentação com horários frequentes. Se a pessoa toma metformina e fica 8 horas sem comer, ele aumenta o risco de hipoglicemia. Provavelmente aconteceu isso. Você tomou metformina, ficou 8 horas sem comer, glicose baixou demais. Se você tivesse feito uma pequena alimentação nesse intervalo de 4 horas, a tua glicemia teria subido um pouquinho e não teria passado mal depois. O ideal é tomar 2 vezes ao dia, uma vez de manhã e uma vez de noite? A dose máxima é 2 gramas por dia. A gente começa com 500, mas a gente pode subir a 2 gramas, tá? Quanto mais remédio, significa que o teu diabetes está mais alto, tá? E significa que você tem que estar mais atencioso à dieta, né? Então vamos. Segundo remédio que é muito legal é a dapaglifosina, que é o famoso Forxiga, tá? A dapaglifosina foi uma maravilha, tanto do ponto de vista de controle do diabetes, reduz o peso, reduz o colesterol, diminui a incidência de doença cardiovascular. Há 6 meses atrás, 1 ano, entrou na farmácia popular. Tá? Forxiga, dapaglifosina, ela está na farmácia popular, então você que está ouvindo a gente aí, mas tem alguns critérios, tem que estar acima de 60 anos, tá? Não está completamente gratuito, mas tem um desconto importante, tá? A dapaglifosina comprando no preço inteiro, R$250, comprando dentro da farmácia popular, 110. Né? Então fica mais ou menos por mês. Né? Então já é um bom impacto. Reduz o peso e olha que interessante. O funcionamento da dapaglifosina, ele é glicosúrico. Ele vai no seu rim e joga o açúcar para fora. Em média, 70 gramas de glicose por dia. Vezes 30 dias, a pessoa urina 2 quilos de açúcar por mês. Olha que maravilha! Isso foi tão bom que a Conitec regularizou, pôs na farmácia popular, devidamente substanciado, né, subsidiado pelos estudos científicos, e muita gente está usufruindo. Né? Então a dapaglifosina é um segundo remédio que a gente também pode usar na questão do pré-diabetes. Tá? Segundo remédio. Tem a terceira escala, né, que são remédios mais antigos, as sulfonilureias, que é o diamicron, que era um antigo diabinese, nós que lá somos velhos na medicina. Meu tempo de estudante de medicina. Exatamente. Mais de 40 anos atrás. É que é aquela classe dos sulfonilureias, né? Nós temos outras classes, tá, que são os inibidores do
inibidores GLP-1. do GLP-1, que são a semaglutida, essas coisas, e temos tem mais A gente pode falar o nome comercial aqui, não tem problema. A gente não tem patrocínio. Rádio comunitária não pode ter patrocínio. Sabia disso? Não pode. Não sabia. Então a gente fala... Podemos falar as marcas, né? Ozempic. O Wegovy. E temos um arsenal de medicamento que a gente vai acionando duas coisas. Combinação entre os remédios, tá? E o entendimento do seu diabetes. A fase dele, né? Por quê? Vamos analisar a fase, onde você está, né? Você é meu paciente agora. Tá. Então, o que você me contou, eu já desenhei a fase da história da doença, né? Você já passou pela fase do passado de hiperinsulinemia. Apenas aumenta a glicose no sangue. Glicose normal e insulina alta, né? Foi lá o passado. Tá. Né? Aí o teu corpo foi produzindo tanta insulina, que a célula entrou em exaustão. A insulina começou a baixar e a glicose começou a subir. Tá. Ó, o que nós temos agora no seu corpo, se a gente dosar ela no laboratório? Tá? Glicose alta e insulina mais baixa. Tá. Deve estar assim agora. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar remédios que estimulem mais a insulina e reduza a glicose. Então, uma combinação boa poderia ser uma sulfonilureia para estimular a produção de insulina, com a dapaglifosina para colocar a glicose para fora pela urina. Ó, é uma combinação boa. Né? Tem duas ações diferentes para o mesmo objetivo, que é reduzir tua média glicêmica. O Xigdu não faz isso, não? O Xigdu é essa combinação. Na verdade, o Xigdu é metformina com a dapaglifosina. Né? Então, não, e o interessante, você, voltando aqui para os nossos ouvintes, do fenômeno, né, que está se dando globalmente, cada vez mais diagnósticos de diabetes têm sido feitos. Você citou, eu citei aqui, antes de você chegar, na apresentação do programa, que o cirurgião Jackson Caiafa, que foi presidente da Associação Carioca dos Diabetes, esteve aqui, nós falamos sobre doenças vasculares ligadas ao cigarro. A gente fez um programa sobre tromboangiite obliterante. E fizemos também um programa sobre pé diabéticos, que ele é especialista, tem muito interesse. Depois, até antes da gente terminar o programa, não vamos deixar de falar isso, porque um dos estigmas da tuberculose, do diabetes, são as amputações, né? Isso é um estigma que às vezes afasta as pessoas de quererem receber o diagnóstico do diabetes, por achar que se eu receber o diagnóstico eu estou perto de uma amputação, e essa não é a realidade. Inclusive o próprio Caiafa disse que mais de 90% das amputações não precisariam ter sido feitas se o tratamento tivesse sido feito adequadamente, né? Mas para a gente ver o impacto do diabetes globalmente, você citou... Eu fiz uma observação sobre o Caiafa, que também é diabético, né? Você fez uma observação, que aqui no estúdio nós estamos em 4 pessoas. Eu, você, Geraldo na produção, na parte técnica, e a sua mãe que você trouxe hoje como companhia, que está ali quietinha. Tem diabetes também. E ela também tem diabetes. Quer dizer, nós 4 aqui na sala temos uma relação com esse problema. 100%. Né? 100%. Não, é tal da estatística, né? Estatística, né? E você sabe que eu vou muito em palestras, né? Então, eu estou numa festa, uma reunião de família, qualquer um de vocês. Tem quantas pessoas com diabetes aqui? Se fizer essa pergunta... Em grupo de 20, 4, 5 vai levantar a mão. Olha só. Não, pela estatística, pelos números da OMS, que nós temos 800, e a coisa passou para 200 milhões, que era em 1990, para 820 milhões agora em 2022, no mundo, né? Então, se você pegar 800, você... vê o número de pessoas no planeta, que são 8 bilhões, né? 800 milhões, né? Então é um percentual grande, porque esses são os que têm diagnóstico. Eu li um artigo sobre a quantidade de pessoas que têm diabetes e não têm diagnóstico, e eu estaria nesse grupo, né?
é muito maior, dizem, que as pessoas que têm o diagnóstico feito. Né? Mundial é 50% e o Brasil consta 40%. 40% não sabe que tem diabetes. Sim. Tem e não sabe. Tem 40%. E o Rio de Janeiro tem menos, né? Tem por volta de 30%. Porque o Rio de Janeiro, quando comparado com os outros estados, nós temos mais consciência dessa doença do que os outros estados. Sim. Tem um estudo lá do Ministério da Saúde, comparando por estados brasileiros. O Rio de Janeiro está em primeiro lugar, que tem mais consciência. Então fez mais autodeclaração. A que você atribui isso? Você atribui. Se a gente olhar essa estatística toda e distribuir, vamos pensar, né? Eu vejo da seguinte maneira: o Rio de Janeiro, ele é um estado particularmente elevado quando comparado aos outros. Nós temos... Elevado em que processo de cultura. Né? Nós temos um processo cultural mais antigo, desde os primórdios de Dom João VI, né? Mais escolas, mais gente terceiro grau. Se a gente comparar terceiro grau nas federações, o Rio de Janeiro tem mais pessoas formadas do que os outros estados, né? E nós temos um sistema de comunicação mais vibrante. Aqui a comunicação é bem forte. Eu venho de longe, né? Eu nasci em Curitiba, vivi no interior do Paraná há muitos anos. Então, a comunicação no Rio de Janeiro, ela é efervescente. Então, conversa mais com o outro, transmite mais saber. Então, acho que isso é um dos motivos que nós temos mais consciência do próprio diabetes do que os outros estados. Tá. Você citou aqui 2 dados preliminares para você fazer o diagnóstico, que é a glicemia, né? A medida do açúcar no sangue, e a hemoglobina glicada. E nós estamos falando em informação e aqueles pacientes que têm a doença e não sabem que têm a doença. Conta pra gente 2 coisas. Primeiro, o que quer dizer hemoglobina glicada? Segundo, fala sobre a sua lei que passou, que foi aprovada, sobre hemoglobina glicada aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Fala a importância dessa lei, mas para as pessoas entenderem a importância da lei, eu me lembro que você me disse, não sei se o Geraldo lembra, você falou que a glicemia, quer dizer, a medida do açúcar no exame de sangue é uma foto. E a hemoglobina glicada é um filme. É um filme. Explica isso. Vou falar isso e vou juntar mais uma coisa que é bem interessante. O que o Eduardo Paes está prometendo e o Sorans falou que vai fazer. Sorans vem aqui, me prometeu. Hein? Prometeu? Maravilha, você vai cobrar disso dele. Você cobra, você manda um vídeo. Eu vou ligar, que quando estiver no programa eu vou ligar. Tá? Por quê? Porque o que acontece? O Sorans prometeu, atrás do Eduardo Paes, que vai distribuir a semaglutida Ozempic gratuitamente pelo SUS da Prefeitura, nos postos da família, assim que liberar a questão do cair no genérico, né? Liberar a patente. O Ozempic, nós estamos nos referindo aos análogos da GLP-1, que é aquela droga emagrecedora que foi criada para o diabetes e hoje percebeu-se que é também para tratar a obesidade. Que custa R$1.000 por mês. Vamos pensar que quando perder a patente, esse remédio vai para R$800 daqui 2 anos. 2 anos. A empresa há de saber que a empresa está lutando para não perder. Para não perder a patente já. Está nos jornais, tá? Mas vamos supor que custe R$800. Nós 4 aqui, ó, já ia custar R$3.600 por mês só para cuidar do nosso diabetes. Para a prefeitura. Para a prefeitura não vai ter dinheiro para esse impacto, a não ser que se execute a lei da hemoglobina glicada. Por quê? A lei da hemoglobina... Você não explicou o que é hemoglobina glicada ainda. E eu vou explicar a lei. Hemoglobina glicada é a média glicêmica dos últimos 3 meses. 90 dias. 90 dias, tá? Ela te dá uma média muito exata. Essa que é a arte desse exame, tá? Já é um exame consagrado nos últimos 15, 20 anos, no mundo todo, tá? Da média glicêmica dos últimos 3 meses. Enquanto a tua medida de glicose, aquela que você faz no dedinho, ou faz no laboratório em jejum, é uma fotografia vertical daquele momento, a hemoglobina é um número horizontal de 3 meses. Olha que bacana. Então, nós conseguimos perceber a média glicêmica subindo, ó. Então, ó,
Começou a sair de 5,7%, eu já sei que a média está subindo. Olha o do Geraldo. Estava 5,7%, 5,8%, 5,9%. Eu já sei que ele está piorando, né? É óbvio, os números falam, né? Essa lei da hemoglobina glicada vai poder ter o controle da hemoglobina glicada de todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro. Diz o que diz a lei. A lei diz o seguinte: fica obrigado, tá, todos os laboratórios de análises clínicas do estado do Rio de Janeiro comunicar esses valores juntamente com o CPF da pessoa à Secretaria Estadual de Saúde. Então, a Secretaria Estadual vai ter um banco de dados das hemoglobinas glicadas. Com o CPF, eu vou achar o Geraldo. Porque eu entro no prontuário do SUS, por CPF eu sei quem é o Geraldo. Aí, a clínica da família vai lá na casa do Geraldo. Geraldo, teu diabetes está começando aí. Vamos entrar para casa, vamos fazer o exercício, vamos fazer dieta, vamos mandar nutricionista para casa do Geraldo. Olha só a clínica da família encontrando o Geraldo e evitando que o diabetes dele piore, que acelere. Ó. E nós temos bons remédios gratuitos pelo SUS. Vamos dar remedinho para o Geraldo, de graça. E além do mais, Geraldo, daqui 3 meses nós vamos repetir tua hemoglobina glicada outra vez. E Geraldo, você precisa emagrecer. Daqui 3 meses, vem a clínica da família aqui, vai pesar você tem que estar 2 quilos mais leve. O que acontece é que você não vai precisar do Ozempic. Nem agora e nem daqui 5 anos. Porque se você não fizer nada, você vai precisar do Ozempic daqui 5 anos, mais ou menos, tá? E vai ter um impacto na sua economia familiar de R$1.000 por mês. R$1.000 que você poderia comprar um carro. Porque não é R$1.000 durante 4 meses, é R$1.000 durante a vida toda. Com R$1.000 durante 3 anos, eu compro um carro. Entendeu? Durante 10 anos, eu compro uma casa, um apartamento. Olha o impacto desse dinheiro. E veja bem, Geraldo, para onde vai esse dinheiro? Vai para a Dinamarca. Quando você compra o Ozempic aqui, a farmácia ganha um pouquinho, a subsidiária brasileira ganha um pouquinho e o dinheirão cai na Dinamarca. Bum, 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 bum. Novo Nordisk. Né? Novo Nordisk. É perda internacional. Entendeu? Você falou aqui que a primeira coisa que você, olhando uma pessoa, tem pré-diabetes, atividade física e dieta. Atividade física, o que ela faz? É só a questão da gordura que diminui com a atividade? Ou tem funções outras, você se exercitar em relação à glicose? Bom, vamos pensar, olhando da fotografia metabólica, né? Quando a gente exercita, aumenta outros hormônios também. Por exemplo, o hormônio do crescimento aumenta. O hormônio do crescimento é um hormônio que baixa a glicemia. Né? Quando a gente faz exercício, o músculo começa a contrair mais. Ele vai puxar a glicose do sangue para dentro do músculo para queimar energia. Né? Então é outra questão. Vamos pensar. Está fazendo exercício, a temperatura do corpo aumenta. Por quê? Porque queima a glicose. Né? Igual uma lenha. A glicose vira uma lenha. Para produzir calor, a gente transpira. Né? Então, todo esse conjunto de fatores metabólicos baixam a glicemia. Tá. Né? Isso sem contar que baixa o colesterol, protege a coronária, né? E desentope as nossas artérias. Quer ver outro exemplo que eu dou para meus pacientes? Está lá, a privada está entupida. O que você vai fazer? Você vai apertar o botão da descarga para desentupir a descarga mais tempo. A água acaba levando ao entupimento. Nosso vaso. Nós estamos lá começando a formar uma placa de colesterol. Da coronária. Da coronária. A gente exercitando, o fluxo de sangue gira mais rápido dentro de nós. Desentope. Forma menos placa de gordura no vaso, porque o sangue roda mais rápido no nosso corpo. Você falou só para concluir, outro grande temor, Alzheimer. Como é que você protege o teu cérebro? Você fazendo exercício, roda mais sangue no seu cérebro. O teu cérebro fica mais irrigado, a célula fica com melhores condições e você tem menos doença de Alzheimer. Dentro de todas as prevenções do Alzheimer, o exercício físico é o que mais dá subsídio. Você falou sobre dieta. Uma das coisas que assusta
paciente, ao receber o diagnóstico de diabetes, é quanto ele vai ser privado em termos de alimentação. E há um grande desconhecimento, por exemplo, em relação às frutas. Então você ouve que, não coma banana nunca mais na sua vida, não coma isso, não sei, coma abacate. Como é que você lida com isso com os seus pacientes em termos dessa mudança? Tudo bem que eu sei que na sua equipe tem nutricionistas, enfim, é um tratamento multidisciplinar. Vou trazer uma nutricionista aqui para a gente falar especificamente sobre isso também. Já faço uma outra consulta gratuita aqui também. Geraldo já gostou também. Mas ela vai tirar o seu biscoitinho recheado da noite, eu tenho certeza. Ele é viciado em biscoito à noite com leite gelado. Mas ele diz que o leite é desnatado, né? Não adianta, desnatado é leite que tirou gordura, mas não tirou carboidrato. Nós vamos ter que fazer um programa só sobre carboidrato. Mas então, como é que quais seriam as melhores frutas para um diabético comer? Antes de chegar a essa resposta, eu vou te falar um preâmbulo aqui, né? Você chegou mais tarde. E daqui a pouco o nosso programa, ele fica, o Geraldo fica histérico porque tem que acabar o programa. Sábado é a Adriana Dutra. Um preâmbulo, tá? Mudança de hábito alimentar é difícil. É difícil. Porque o cérebro aprende a comer pela repetição e a gente costuma imitar o padrão do dia seguinte, dia anterior e vai. Tá? Desde pequeno. Desde pequeno, né? Começa lá na família, na pai, mãe, vai carregando o processo. Mas vamos direto à sua pergunta, então, né? As melhores frutas e as piores frutas, tá? Uma fruta muito ruim é a banana. Pro diabetes. Porque tem um alto percentual de açúcar. Por que ela é gostosa? Porque ela é doce. A banana é uma maravilha, entendeu? De gostoso, mas ela tem carboidrato. Ela é mais gostosa porque tem mais açúcar. São 23% de açúcar. 23%. Agora... Diz outro igual o açúcar. Suco de laranja tem 11% de carboidrato. Quase um terço da banana. Sim. Mas um copo de suco de laranja tem 3 laranjas ou 4. Você estava se referindo a uma laranja? Uma laranja, tá. Quando você come 4 laranjas no suco de laranja, a glicose sai de 100 para 180, 250. Um copo de suco... Então, pessoas com diabetes não devem tomar suco de laranja. Devem tomar laranjada. Meia laranja, o resto água. Sem açúcar. Sem açúcar, tá? Melhores frutas. Melão, melancia, morango. Tem baixa quantidade de carboidrato. Tá? Melhor bebida é água com gás e limão. Suco de limão, limonada. Tá? Sem açúcar. Sem açúcar e sem adoçante. Sem adoçante? Sem adoçante. Pois é. Eu já falei aqui em outros programas que o adoçante engorda. Falei? Faz comer mais. Falei? Mas expliquei? Sem comer nada. Expliquei? Lembra da explicação? Lembro e vou botar aqui, porque inclusive nós fizemos, um dos programas que nós fizemos muitos, eu esqueci de te perguntar sobre isso. E aí você me mandou 3 vídeos que depois, na edição do programa, eu acrescentei os vídeos que você me mandou de casa já. O programa já tinha acabado. Eu vou resgatar isso e vou botar. Esse vídeo, né? Só lembrando, o açúcar... não, deixa eu fazer a parte. O programa, foi o nosso último programa, aqui nós dois, e o título foi Desvendando o Vício em Açúcar. Foi o título do programa. Então vamos só falar aqui para o nosso, dar um spoiler aqui para o nosso espectadores aí, né? A questão do açúcar, eu mesmo, todos os médicos desse Brasil, desse mundo, falavam, olha, tá fazendo dieta para emagrecer? Coca-Cola com zero você pode, tá? Não pode, porque nós aprendemos depois, tá? Que qualquer sabor doce aumenta o apetite. Então, quando aumenta o apetite, nós comemos mais. O problema é esse. Aumentar não é a caloria.
Não é o efeito danoso do adoçante. Não porque ele aumenta o apetite. É, porque o sabor doce estimula o nosso cérebro a comer mais. Pizza com guaraná. Você come mais pizza do que se comer pizza com água. Certo. É. Por que o cigarro faz mal para o diabético? Além da questão vascular lá do pé, da amputação. Olha, você sabe tudo Eu sei, sobre mas essas eu quero coisas, que né? você diga. Consultório médico, vida como ela é. Tem um paciente com diabetes que não consegue parar de fumar. Sim. Tá? Mas o que acontece? São dois fatores que estão entupindo o vaso. Né? Porque Entupindo e fechando também, trancando, né? né? Porque nós temos a angiopatia diabética, que é o entupimento do sistema circulatório da pessoa com diabetes por placa de aterosclerose. Né? Esse entupimento é formado por gordura e açúcar. Olha, então, ainda se eu coloco uma fumaça lá dentro, aí sim que vai grudar tudo e piora muito a situação de doença vascular da pessoa com diabetes. Na chamada que eu fiz para o programa, quem estiver acessando a gente, quem for acessar pelo YouTube, vai ver que eu separei umas coisas que a Organização Mundial de Saúde apontou como sendo bom para o paciente de diabetes. Por exemplo, parar de fumar reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 30% a 40%. Não é pouca coisa. Se você está tendendo para ser diabetes, se você parar de fumar, reduz esse risco em quase metade, né? E ele diz aqui o que você acabou de dizer. Fumar danifica os vasos sanguíneos da retina. Quer dizer, as ações sobre as artérias, não só a artéria do pé, que a gente lembra mais, né? Não só aumento de infarto no paciente diabético, ele pode ficar cego. Nós fizemos aqui um programa com o Dr. Antônio Carlos Centelho, oftalmologista, sobre essa questão de formas de cegueiras produzidas pelo cigarro, como a catarata, e pelo diabetes, como a retinopatia diabética, né? Que é uma cegueira que pode ser uma evolução irreversível, né? Então, quer dizer, é uma doença sistêmica, uma doença do ponto de vista do nosso corpo é sistêmico, do ponto de vista global ela é efetivamente planetária, né? E que vem perdendo, é como se estivesse perdendo o controle, né? Na quantidade que tem surgido a cada ano aumenta, a gente não está conseguindo reverter muito, além do acesso. Eu tenho, assim, acompanhado lá nesse trabalho que eu faço com tuberculose, eu nunca faltei, em nenhum dia eu faltei o atendimento da tuberculose. A quantidade de pacientes meus que estão em tratamento do diabetes, que não têm acesso a médico, é um negócio impressionante. Eu não sei se você está lidando com a medicina pública. Não, eu acompanho. Você não tem você tem falta de profissionais. Tem profissionais que não aguentam o rojão porque ele tem lá uma escala para atender 15 pessoas e chega na porta, tem 40. O número de pacientes está crescendo muito e a reposição de profissionais não está vindo no mesmo nível. É uma questão que eu acho que a CD tem que se aprofundar nisso como organização social, que vocês são atuantes pra caramba. Essa lei da hemoglobina é de vocês, você particularmente. Fique mais atento como é que está o acesso das pessoas ao tratamento. Mas o diabetes é tratado pelo clínico da família, clínico geral? Sim, mas o que acontece é que há muitas clínicas da família que não tem médico. E a lista de pacientes... Nem para diabetes, é para qualquer coisa. Exatamente. Quem quiser entrar em contato com você, qual seria a melhor forma? 9... O celular, então, 21 9 8756 1627. E vai falar direto comigo, não vai falar com a secretária não, aqui é na linha reta. Ele só não responde os e-mails dos colegas. Pô, mas o e-mail manda pelo WhatsApp. Olha só, qual seria a sua recomendação? Faltam uns 3 minutinhos, 4 minutinhos para a gente encerrar o programa. Fala olhando para aquela câmera ali da verdade. Câmera
Qual é o conselho que você daria para que as pessoas não façam como eu fiz? Eu confesso que eu pressinto que foi por causa do estigma da doença. Qual seria a sua recomendação para alguém que nunca fez controle começar a fazer? Frequência, quais exames, o que você acha? O que você recomenda? Nós temos inclusive os exames mínimos recomendados pela OMS, né? Mas focando diabetes, glicose e hemoglobina glicada, tá? Se você quiser fazer no posto de saúde, você faz, tá? No posto de saúde tem aquele aparelhinho que faz na hora, lá a enfermeira faz, muitas vezes nem precisa consultar o médico, vai lá, faz com o exame da glicemia, já tem um parâmetro, né? Mas em jejum, né? Em jejum, tá? Porque quiser ir sem jejum também pode, porque dá para fazer essa correção. E a hemoglobina glicada. E se você ainda não quiser, posto de saúde, tem muita gente... A hemoglobina só tirando sangue da veia. Aí vai no laboratório particular, custa R$10 o exame da hemoglobina glicada e você tem o melhor exame para você saber a sua situação metabólica relacionada ao diabetes. Deu normal. Com que frequência se repete? Se deu normal, é recomendável uma vez por ano. Tá? Ainda mais se você tiver família com diabetes. Se deu alterada, uma vez a cada 3 meses, porque a hemoglobina glicada é a média de 3 meses, então a cada 3 meses você tem um número renovado acompanhando o teu metabolismo glicídico. Se for obeso, mereceria fazer com menos tempo do que 1 ano? Se teve a hemoglobina glicada alterada, cada vez mais próximo, né? Mas sempre de 3 em 3 meses, esse é o prazo, né? Você sabe que eu tenho vários canais assim, em redes sociais e tal, inclusive esse canal que a gente está aparecendo agora no YouTube. Você se disporia a me mandar uma lista com que nós falamos em 3 frutas boas, por exemplo, melão, melancia e morango, e uma fruta que não se deve, que é a banana. Você se disporia de mandar uma lista completa para mim, para eu depois divulgar para todo mundo? Manda, eu tenho essa lista pronta. Tem pronta. Das frutas e dos cereais. Não falamos em cereais, não falamos em amputação de membros, mas... O assunto é gigante, vamos lá para abril. Vem aqui de novo para a gente continuar essa conversa. Vamos. O Geraldo também vai apontar aí umas dúvidas que ele ainda tenha. Deu para entender tudo, Geraldo? Porque o Geraldo é bom porque ele é leigo, então... Essa da banana foi uma facada. Para mim também, você quer saber. Foi doída, doutor. Mas veja bem, mas o pior não é banana. Você que encerra o programa, hein, Geraldo? Ó, esse negócio de biscoitinho recheado não, e isso aí não leite... existe mais, não existe mais. Não, isso aí é... Ele está com vergonha. É o fim. Isso é folclore que o doutor Só para finalizar, tá fazendo teste de glicose, dedinho? Não. Eu trouxe um exame aqui pro senhor dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Veja bem, você que tem diabetes, toma insulina, tem testinho gratuito lá no posto de saúde. Não, mas ele não toma insulina. Não, ele não toma insulina, né? Geralmente... Ele tem pré-diabetes. Mas se ele tiver um diabetes tipo 2, não é o caso, né? Ainda. Pode fazer o aparelho. E mesmo que você tenha que comprar, o aparelhinho custa barato e vale a pena na relação custo-benefício. Vai custar R$2 cada testinho de dedo, o aparelhinho custa R$100, dura a vida toda e você mantém um acompanhamento da sua glicemia sem precisar do laboratório, é um laboratório dentro de casa. Não falamos no adesivo que usa aqui no braço. Tem o Libre, que mede glicemia sem furar o dedo. Sai o resultado no celular. Mas custa R$500 por mês, né? Por mês. R$660 por mês, tá? E vale a pena falar, concluindo, diabetes é a doença mais cara do mundo. Tá? Eu digo, do ponto de vista epidemiológico, o número de pessoas doentes, né? Se pegar uma doença com câncer, mas aquele remédio custa 50 mil, tudo bem, mas o paciente com câncer acaba morrendo antes, não fica de longo prazo. Pessoa com diabetes fica a vida toda gastando muito dinheiro e no final de contas de ser milionário. Isso tem um impacto gigante nas finanças do país e do mundo. Gente, divulguem o programa pra gente. Bom final de semana para todos. Agradeço imensamente. A sua mãe teve aqui a paciência de estar nos acompanhando esse tempo todo. Eu vou tirar uma foto e na edição do programa vou botar a sua foto no programa, hein?